A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Muito boa tarde, professor. Obrigada por nos atender aqui no Visão CNN. A visita do presidente Bolsonaro se dá num contexto muito delicado. Nosso analista internacional, Lorival Santana, chamou de terreno minado, porque qualquer declaração pode ser interpretada como apoio a um dos lados. Eu queria que o senhor trouxesse qual a sua avaliação até agora da visita do presidente. Olha, eu acho que... Boa tarde, Carla, boa tarde a quem nos escuta. Eu acho que o Lorival escolheu a palavra certa, como sempre, né? Ele citou exatamente terreno minado, né? É um terreno absolutamente perigoso. Qualquer deslize diplomático pode ser levado, vamos dizer assim, às últimas consequências, com prejuízos para os interesses brasileiros, para os interesses nacionais, né? Quando o presidente saudou o presidente Putin logo cedo pela manhã, ele foi um pouco excessivo nas suas palavras ao emprestar nossa solidariedade à Rússia, né? Essa mensagem é clara, né? Essa mensagem é perigosamente clara. É evidente que logo em seguida, depois, quando houve a manifestação do comunicado conjunto, o presidente tentou consertar suas palavras, reduzindo a tensão de que a solidariedade era a todos os países. Não é bem o que ele traduz, até mesmo quando ele comenta a ordem de interesses brasileiros. Ele coloca a defesa em primeiro lugar, ele coloca o gás em segundo lugar, só em terceiro lugar é que ele coloca os fertilizantes. Então, nós estamos frente a uma situação em que, de fato, acumulam-se sinais de aproximação que não são bem recebidos em todo o Ocidente. Nós vimos a forma enfática com que Ursula von der Leyen esclareceu os fatos. Nós vimos a posição de Biden pela manhã no discurso. É evidente que o Brasil deveria, vamos dizer desta forma mais clara, não é? Tomar os seus cuidados com as palavras num momento de tanta tensão como esse. A gente acabou de ver um trecho do que disse Ursula von der Leyen. Exatamente, achei as declarações bastante fortes até, né? Porque ela não reconhece, inclusive, essa retirada que supostamente a Rússia estaria fazendo de suas tropas na fronteira. O senhor acha que ainda há atenção suficiente para que isso possa desembocar num desentendimento diplomático mais forte? Ou as coisas estão se distensionando na região, professor? Olha, Carla, eu acho que o mundo recebeu uma espécie de aviso muito claro com a viagem do chanceler alemão Olaf Scholz, primeiro passando pela Ucrânia, onde conversou com Volodymyr Zelensky e ouviu de Volodymyr Zelensky o que o mundo estava esperando. A entrada da Ucrânia para a OTAN é um sonho. Saiu dali e foi a Moscou conversar com Putin ontem. É neste contexto que se desanuviam as realidades. É claro que há espaço para a segunda fase da conversa. É preciso prestar bastante atenção nas palavras com que Putin recebeu Olaf Scholz, o chanceler alemão. Nós vamos discutir. Vamos dar espaço para discutir Ucrânia, mas nós vamos falar muito mais sobre segurança europeia. Na prática, o que Putin está, como estrategista que está comunicando à União Europeia de que ele pretende algo mais duradouro nesse processo. A discussão vai envolver fronteiras seguras para a Rússia. Isto envolve Ucrânia, isto envolve Geórgia, isto envolve Bielorrússia. É neste quadro. Distensionou? Distensionou sim, Carla, mas há a segunda fase das conversas, onde nós vamos pensar no dia seguinte nesse processo. É exatamente isso que ele fez com as suas tropas. Ele retirou apenas as tropas próximas, que estão acantonadas próximas. O Lorival explicou isso em detalhes. Ele retirou as tropas que estão próximas e não mexeu nas tropas que ele trouxe até das fronteiras oeste da Rússia. Em outras palavras,
Se for necessário, eu devolvo essas tropas rapidamente aonde elas precisam estar. Os recados são claros. Se você me pedir uma única palavra, a iniciativa nesse processo continua com tudo. Muito obrigada, professor Leonardo Trevisan. A gente conversou aqui com o especialista em relações internacionais da ESPM. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado a você também.